Bem, vamos fazer o estudo da matéria. É algo um pouco longo, é algo meio chato, mas fica fácil de entender. Espero que fique legal a compreensão. Primeiro, para fazer o estudo da matéria, a gente tem que saber o que vai ser estudado, o que vai ser a matéria. A matéria, ela pode ser uma única substância, ela pode ser um átomo com outro átomo diferente, ela pode ser ela pode ser o conjunto de duas substâncias. Ela tem várias classificações, mas vamos dar prosseguimento. A primeira substância é a substância pura. A substância pura é apenas a classificação de uma substância pura, ou de uma única substância, como a água desmineralizada, sem sais, sem nada, apenas H2O. O conjunto, a aparição de vários H2O classifica ela como uma substância pura. Não tem outra substância interferindo nela, não tem outros sais, não tem nenhum outro composto junto com o H2O, sendo só uma substância pura. Além disso, a gente tem as misturas. As misturas, já que a substância pura é a única substância, a mistura é a composição de mais de uma substância. Ela pode ser classificada em substâncias homogêneas ou heterogêneas. Misturas, elas podem ser chamadas de dispersão também. Mas prosseguindo, misturas homogêneas são misturas que a gente não consegue ver a diferença, porque elas têm muita afinidade. Elas são chamadas também de solução. E o outro exemplo é misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas, o que acontece? São quando o solvente e o soluto eles não têm afinidade. Ou seja, você pode, com a olho nu ou a necessidade de algum mecanismo óptico, ver as partículas. Você consegue ver que elas não estão misturadas, dissolvidas. Como tinta. A tinta é uma mistura heterogênea. Ela é um colóide, que eu vou explicando mais na frente. Então você consegue ver partículas sólidas dentro do meio líquido. Ok? Continuando. Agora falando sobre o que eu já mencionei antes, temos os colóides e as suspensões. Os dois são misturas heterogêneas, mas a diferença delas é algo bem simples. A diferença entre misturas heterogêneas e homogêneas, ou entre colóides e suspensões, é devido ao seu aspecto visual. O que acontece? Com os colóides, é muito difícil você enxergar que ela é uma mistura heterogênea. Você não consegue ver que temos substâncias diferentes. Entende? Seria como maionese. Maionese temos várias substâncias diferentes, mas por ela ser um líquido e totalmente de cor uniforme, você não consegue ver nenhuma suspensão, você não consegue ver nenhuma substância, nada presente. Mas com o auxílio de algum aparelho óptico, você vê que ela tem partículas sem afinidade com o solvente. Então ela é considerada uma mistura heterogênea coloide. E já a mistura de suspensão, é aquela que você consegue ver facilmente. Você não tem uma dificuldade visual de identificar que aquilo é uma mistura heterogênea. Você claramente vê que você tem o líquido, o gás, e presente nele você vê partículas sólidas ou do outro estado físico presente nesse mesmo solvente. Então, a diferença é que colóide eu tenho uma dificuldade visual e na suspensão eu tenho uma facilidade visual de identificar que ela tem mais de uma substância, mais de um aspecto. Continuando, uma coisa que a gente vai dar prolongamento é sobre os gráficos. Sobre os gráficos de temperatura, calor, de substâncias e misturas. Para que fique claro, substâncias puras, elas têm propriedades bem definidas, propriedades físicas, ou seja, pontos de fusão e ponto de ebulição bem definidos. Por exemplo, a água. A água ela tem o seu ponto de fusão a 0 graus e o seu ponto de ebulição a 100 graus, sendo totalmente definido, não tendo variações. Já misturas, em geral, elas têm suas propriedades não tão definidas. Elas podem ter variação na temperatura, exigindo mais oferta de calor e uma pequena faixa de temperatura para que ela ocorra essa mudança de estado físico, certo? Vamos continuando. A gente vai falar sobre o gráfico da substância pura. O gráfico da substância pura
ele é um gráfico de escada. Como assim de escada? Eu tenho uma diagonal, devido ao calor específico, e após isso, uma reta, só ofertando calor e não temperatura. Por quê? Está ocorrendo o processo de mudança de estado físico. Por exemplo, vamos utilizar a água. Está indo do sólido para o líquido. Após isso, ele segue essa diagonal fixa e mais uma vez eu entro em um degrau, em uma linha reta, que é novamente a mudança de estado físico, só que agora do líquido para o gasoso, e assim sobe mais uma vez, entrando de vapor para gás. Uma coisa que a gente tem que aprender, que devemos aprender, é sobre qual é o calor na descrição de cada etapa desse gráfico, seja na diagonal, seja na reta. Então, assim precisamos aprender o que é calor específico e calor latente. Calor específico ou calor sensível, ele é a alteração do grau de agitação das moléculas. O grau de agitação é molecular. O que acontece? Quando não tem uma mudança de estado físico, apenas o acréscimo de temperatura e calor, as moléculas presentes na substância, elas começam a se agitar, ficarem cada vez mais agitadas, aumentando a temperatura, não mudando de estado físico. O que seria, então, apenas a diagonal de um gráfico. Já o calor latente, ele é o significado de uma quebra. Como assim de uma quebra? Porque ele representa a mudança do estado físico. Já não é mais agora só o acréscimo de temperatura. É a mudança do estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o vapor. As moléculas, elas começam a se quebrar, ganhando mais espaço. Então é como se eu estivesse segurando um marca-texto, e cada vez que eu vou aplicando força, ela vai querendo se quebrar. Se eu aplicar mais força, ela vai quebrar. Ela vai se mudar. Ela vai ganhar um novo estado. Então é isso a representação de calor latente. É a mudança do estado físico. Ele é selecionado como uma quebra, uma mudança. Se eu forçar, essa energia aqui, essa energia potencial, ela vai se quebrar, ela vai mudar, certo? Energia, ou calor específico ou sensível, grau de agitação, é só para o acréscimo de temperatura. Calor latente, o de quebra, é sobre a mudança da propriedade física, do estado físico. Certo? Perfeito. Uma coisa simples que eu acho que eu consigo deixar aqui do lado é sobre as fases, as observações das mudanças do estado de um líquido. Por exemplo, como todo mundo usa água, que de sólido para líquido é uma fusão, de líquido para vapor, uma vaporização, que no retorno, a vaporização para o líquido, uma condensação ou liquefação. Isso varia de acordo com a utilização, a necessidade de pressão ou não. A liquefação ele precisa de pressão e a condensação ele não necessita. E de líquido para sólido, a gente tem a solidificação. Já os mais extensos, os mais longos, do sólido para o vapor, a gente tem a sublimação. E do vapor para o sólido, temos a sublimação inversa ou a ressublimação. Uma coisa mais específica sobre o processo de líquido para o vapor, no caso a vaporização, ela tem 3 tipos. Ela tem a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é de acordo com a temperatura ambiente, ela é de maneira natural. A ebulição ela ocorre de maneira mais rápida, quando a gente faz que o processo de líquido-vapor seja mais rápido. E de calefação é um processo praticamente instantâneo, como se tivéssemos uma panela ligada, jogamos uma gota d'água e ela desaparece. Certo? Continuando, vamos falar agora das misturas homogêneas. Essa é um pouco mais complicado, mas nem tanto. Vamos dar prosseguimento. As misturas, o gráfico das misturas, ela é considerada como um gráfico de rampa. Por quê? Você não tem um peso, você sempre vê uma inclinação. Ou seja, temos as diagonais do acréscimo de temperatura, mas nos pontos que eram para ser a mudança de estado físico, você não vê uma rampa.
você vê uma faixa. E essa faixa, ela é a faixa de fusão ou faixa de ebulição da mistura. O que isso representa? Que não especificamente em uma temperatura, essa faixa em uma temperatura específica, a substância vai mudar de propriedade física. Talvez ela tenha uma transição um pouco mais longa, precise de mais calor ou mais acréscimo de temperatura para que ela consiga mudar de estado físico, fazendo com que seja, eu nunca tenho uma reta, eu sempre tenho diagonais. A diagonais do calor específico e essas diagonais variáveis devido às suas propriedades não bem definidas. E isso vai acontecendo tanto no processo de fusão quanto na ebulição. A gente tem a faixa de fusão e a faixa de ebulição. Um pouco mais específico agora é sobre as misturas azeotrópicas e eutéticas. As misturas as misturas azeotrópicas são quando quando a mistura ela tem um ponto de ebulição constante, ou seja, a faixa de transição de líquido para vapor, ela é uma reta, ela é um degrau. Mas a faixa de sólido para líquido, a faixa de fusão, a etapa de fusão, ela é uma faixa. Ou seja, eu tenho uma diagonal do calor específico, eu tenho uma faixa no ponto de fusão, eu tenho a diagonal do calor específico e eu tenho um degrau no ponto de ebulição. Já a mistura eutética é o inverso. Se eu tenho uma faixa de fusão, dessa vez eu tenho um ponto de fusão, e se aqui eu tinha um ponto de ebulição, agora eu tenho uma faixa de ebulição. Elas são praticamente inversas. Mistura azeotrópica, ponto de fusão, faixa de fusão, ponto de ebulição. Mistura eutética, ponto de fusão, faixa de ebulição. Perfeito. Eu já me enrolando aqui para mostrar que realmente até eu fico aqui meio perdido sobre. Agora seguindo, já próximo, um pouco mais perto do final, glória a Deus, vamos falar sobre as substâncias puras. Falamos sobre o gráfico da substância pura, o gráfico das misturas, agora eu vou falar sobre a substância pura. A substância pura, ela pode ser classificada em substância pura simples e substância pura composta. A diferença eu já ia falar, a diferença é muito simples, mas a diferença é bem superficial, que significa o quê? Que a substância pura simples, ela é constituída apenas por conjuntos do mesmo átomo. Por exemplo, O2, N3, C3 e assim por diante. É o mesmo átomo compondo essa substância. E já a substância pura composta é quando eu tenho a apresentação de átomos diferentes. Por exemplo, H2O, CO2. É uma substância feita de átomos diferentes. Isso bem tranquilo. Um detalhe é sobre o que é elemento químico e sobre o que é uma molécula. O elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons no núcleo. Simples. E moléculas é a combinação de átomos iguais ou diferentes. Por exemplo, o NH3. O NH3 é uma classificação de uma molécula. E já o elemento químico seria um elemento em si, um elemento único. Um bom exemplo para complementar isso seriam ligas metálicas, como o bronze. O bronze é uma liga metálica. Ele é a combinação entre o chumbo e o estanho, se eu não estou enganado. Eu acho que é. Eu coloco depois. O bronze é uma liga metálica. Se é uma combinação entre duas substâncias diferentes, e eu não vejo nenhuma partícula nem nada, e eles têm afinidade, logo, uma mistura homogênea. Liga metálica, mistura homogênea. Já falando de mistura, vamos entrar de novo sobre a questão de misturas. Só que agora, no ponto entre misturas, sistemas e fases. Certo? Vou dando exemplos e eu vou explicando cada um. Água mais sacarose, mais um carboidrato, né? Água e sacarose é uma mistura homogênea. Por quê? É uma mistura como água e açúcar. Ela se dissolve, eles têm afinidade. Logo, é uma mistura homogênea de um sistema homogêneo também. Eles têm afinidade, eles se dissolvem, o açúcar se dissolve e você não vê partículas de nada. Água mais gasolina.
A gasolina não tem afinidade. Eles não apresentam afinidade. Logo, ele é uma mistura heterogênea e um sistema heterogêneo. Por quê? Eu apresento fases diferentes. Você consegue ver a água e tanto a água quanto a gasolina separadamente. Já a água líquida em si, é um sistema homogêneo. Por quê? Apesar de eu ter sais minerais, íons e outras substâncias presentes na água, eu não as vejo. Elas estão em uma fase única. Você não pode classificar, afirmar para mim que há fases diferentes ali. Todas em fases líquidas. Entretanto, todas em fase líquida não, mas a percepção visual é de fase líquida. Entretanto, eu tenho partículas, eu tenho sais presentes na água. Já a água líquida mais gelo, que é água, mas ela está em uma propriedade física diferente, eu esqueci agora. Eu dei um branco na minha cabeça. Mas em um meio diferente, ela está na fase sólida, em fases diferentes. Por estar em fases diferentes, uma na fase líquida e outra na fase sólida, ela é um sistema heterogêneo. Eu tenho duas fases, eu vejo que eu tenho uma fase sólida e uma fase líquida. E aí, um exemplo maior é o quê? Vamos pegar água e sal, mais óleo, mais areia. Temos água e sal dissolvido, óleo e areia. O que acontece? Vamos colocar todos no mesmo recipiente. Colocamos a água e o sal, vai estar dissolvido. Temos o que então? Temos apenas algo que está homogeneizado e isso é a primeira fase. Colocamos óleo. O óleo não vai se misturar com a água. Então, vamos ter a água e o óleo. Agora teremos duas fases. E por último, colocaremos a areia. Colocaremos a areia, ela não vai se dissolver, tanto no óleo quanto na água. Então, temos uma, duas, mais três fases, classificando isso como uma mistura ou um sistema heterogêneo. Não há afinidade entre nenhuma delas e, por apresentar mais de uma fase, um sistema heterogêneo. E, bem, por último, temos apenas mais duas coisas. Temos a classificação das substâncias como compostos. Temos a substância como um composto molecular, covalente, iônico ou metal. Um composto molecular é quando a união dos átomos não sendo metais e o número de átomos é bem definido. Então, o que acontece? Eu tenho a união de átomos diferentes, mas eles têm o seu número definido. Eu sei classificar a quantidade deles. Por exemplo, NH3. Eu sei a quantidade de átomos. 1 nitrogênio, 3 hidrogênios, NH3. Eles não são metais. Nitrogênio e hidrogênio não são metais. E eles têm a sua quantidade definida, a quantidade de átomos definidos. O composto covalente, ele também é a união de não metais. Entretanto, ele não tem o seu número de átomos definido. Você não consegue contar, você não pode ter a certeza de quantos átomos está presente naquela substância. Um exemplo disso é o C-grafeno, o C-diamante, que são o quê? Alotropias. Alotropias é que a gente não pode definir a quantidade de átomos presentes naquela composição. Não temos como definir. Logo, um composto covalente. Eita, nós. União de átomos iguais ou diferentes, mas a gente não sabe definir a quantidade de átomos presentes. Composto iônico é a união de metal mais ametal, como o magnésio, que é o metal, e um cloro, um ametal. Basicamente isso. Composto covalente, união de um metal mais um ametal. E por último, temos os metais. E os metais é nada menos que a união entre átomos da classe metal. Metais como aqueles, o ferro, o ouro, a prata, o magnésio e assim por vários e vários. Isso foi a classificação de substâncias como compostos
molecular, covalente, iônico e metal. E por último, não menos importante, alotropia. Alotropia é as diferentes formas que a gente pode ter de um composto com mesmas substâncias. Então é o que? É o mesmo elemento químico formando estruturas ou substâncias diferentes. No caso, seriam substâncias simples, pelo fato de serem o mesmo elemento, como o carbono, o fósforo e o estanho. Eles são estruturas que podem ser alotrópicas. São alotrópicas. O exemplo bem fácil disso é o oxigênio. O oxigênio ele pode ser tanto o O2, o gás oxigênio, quanto o O3, o gás ozônio. Para a gente poder classificar a diferença entre as suas características particulares, se baseamos na atomicidade e na cristalinidade desses elementos, dessas substâncias. A atomicidade é o número de átomos presentes na substância e a cristalinidade é a sua forma de organização, podendo ter formas hexagonais, triangulares, pentagonais, várias e várias formas. Essas duas classificações definem as suas propriedades de rigidez, suas condutividades elétricas, condutividade térmica, flexibilidade, entre outras. Outro exemplo também muito conhecido, além do oxigênio, é o carbono. O carbono ele tem a sua alotropia podendo ser de estruturas amorfas e estruturas cristalinas. Estrutura amorfa, já diz, ele não é algo tão definido. O que acontece? A sua estrutura não tem forma. Ela não tem forma, não tem estrutura. Ela é bagunçada. E exemplos disso é o carvão e a fuligem. E já em estruturas cristalinas é quando ela tem uma forma definida, ela tem uma forma de organização bem estruturada. E isso a gente pode classificar como o diamante e o grafite. O grafite ele tem a sua estrutura trigonal, a sua estrutura na composição da molécula do carbono, uma trigonal, apresentando duas ligações πs ou uma ligação dupla e duas simples. E o diamante ele apresenta 4 ligações simples. A diferença principal por causa dessas ligações é devido às características presentes na diferença entre ligação dupla e na ligação simples. A ligação dupla ela apresenta 2 elétrons. E por apresentar esse elétron e pela sua forma de organização do grafite, ela é capaz de apresentar uma condutividade elétrica. Ah, mas Alexandre, eu preciso de diferença potencial. Lembra que eu falei que temos compostos covalentes que não podemos definir a quantidade de átomos? Por isso que o grafite pode apresentar uma boa condutividade elétrica. Além de apresentar ligações πs, que são o quê? Temos a ligação dupla, ela apresenta a ligação sigma e a ligação π. A ligação π é a ligação mais fraca, mas que apresenta 2 elétrons. Por termos uma estrutura tão grande, teremos várias ligações π, fazendo com que eu possa ter uma transitação de elétrons. Uma transição, uma movimentação muito rápida e constante. A gente chama isso de ressonância. Por essa ressonância, o grafite é capaz de conduzir energia. Já o diamante, ele apresenta apenas ligações simples, ligações resistentes e fortes. Com isso, ela não é capaz de conduzir energia ou condutividade térmica, mas ela é muito resistente, muito dura. Ela tem um nível de dureza extremamente alta. Ela é que consegue riscar outros materiais. Já o grafite, por ser mais fraquinho, ele é rabiscado. Por ser fraco, a resposta disso é devido à sua ligação, às suas ligações, às suas interações. Como eu tenho interações fracas entre os carbonos do grafite, as interações presentes são por induções. A gente tem duas ligações, a gente tem duas ligações aqui, dois compostos aqui, um hexagonal grafite, um hexagonal de outro grafite, e a gente se aproxima. Como eles têm elétrons, eles são negativos.
Então o que acontece? Eles se repelem. Eu fico com uma linha de prótons aqui, uma linha de prótons aqui, a linha de elétrons aqui e a linha de elétrons aqui. Se eu fizer isso, essa linha de prótons e essa linha de elétrons, elas vão se induzir, fazendo uma interação. A interação de van der Waals ou a dipolo induzido, dipolo induzido. Eu tenho uma zona dipolar, eu tenho uma zona dipolo, que serão induzidas uma pela outra. E é como falam, uma indução é fraca, logo essa interação é extremamente fraca. Para terminar, o grafite ele tem três formações adiantes. Ele tem o fluoreno, os nanotubos e o grafeno. O fluoreno ele tem uma forma esférica. Por ter essa forma esférica, ele é resistente, mas ele não é tão grande. Por não ser tão grande, ele não tem DDP. A condutividade térmica, a condutividade elétrica dele é fraca. Já o nanotubo, como eu digo, nano, ele é um cilindro. Ele é extenso. Ele pode ter uma infinita extensão, mas por se apresentar como cilindro, ele é maleável, ele é flexível. Então, ele é muito útil nas construções, por ser flexível, como cimentos no Japão, coletes, mas ele também apresenta uma alta condutividade térmica e dureza. Ele é flexível e tem uma alta resistência. E, por último, o grafeno. O grafeno ele é uma pequena lâmina, é uma lâmina finíssima de um grafite. O grafite é vários hexágonos de carbonos e o grafeno é apenas uma linha, uma lâmina de grafite. Mas não se engane, ele também apresenta muita resistência. Mas por ser uma pequena lâmina, ele é muito transparente. Então a gente pode classificar o grafeno como uma única lâmina do grafite que seja transparente, condutora porque ela pode ser bem extensa, além de resistente. E com isso, tentando fazer um máximo do resumo, uma explicação mais breve possível, eu acho que isso finaliza o conteúdo da aula 1 sobre estudo da matéria. Eu espero que tenha ficado entendido. Eu vou tentar melhorar, gaguejei bastante, mas é isso. Espero ter ajudado quem viu, ou se não viu, mas pelo menos está aí presente para alguém. Obrigadão.